Agora, Mauro César Pereira, é aquilo que você disse ontem no Canelada, né? É um time que ele não se afoba em momento nenhum, justamente por estar acostumado a jogar uma Libertadores. E ontem, né, Mauro, o Palmeiras, independente de estar jogando fora de casa, sim, o Everton pode ter feito algumas defesas, mas não sofreu susto. Não teve susto, foi um jogo tranquilo, ele vai controlando. Parece que o Palmeiras, ele sabe que ele vai fazer o gol. Parece que num determinado momento ele sabe que ele vai decidir a partida, principalmente com seu time titular. Vale lembrar que a derrota do Palmeiras nessa Libertadores pro Bolívar foi com o time reserva, porque o Palmeiras poupou seus titulares para a final contra o Água Santa, quando o Abel Ferreira disse: vai ser um vexame se formos eliminados. Então ele poupa os titulares e a única derrota nessa Libertadores, que é uma das duas da temporada, foi com o time reserva, né, Mauro? Pois é. Não, eu sei também que ontem foi uma vitória bem mais tranquila do que talvez se imaginasse. Uma pressão ali no início do jogo, mas nada muito preocupante. No momento que o Palmeiras assumiu o comando do placar, ele teve toda a segurança para conduzir ali o resultado, né? O resultado de um grupo que teve ontem também um resultado surpreendente, que foi essa goleada lá sofrida pelo Cerro Porteño em casa, né? Um resultado absolutamente inusitado. O Cerro Porteño, que esse ano já eliminou o Fortaleza, que fez um jogo duro com o Palmeiras e São Paulo, chegou a fazer 1-0, quase ampliou o placar, o Palmeiras virou com dificuldade, e isso dá uma embolada na chave, né? Dá uma embolada no grupo. Acho que eu imaginava que o Cerro pudesse até abrir um pouco de margem junto com o Palmeiras, mas não, né? Agora você tem aí mais gente envolvida na briga por classificação. Isso deve fazer os próximos jogos assim mais, digamos, relevantes do que se imaginava antes, por conta de briga por liderança do grupo e tudo mais, especialmente por conta desse jogo, nesses 3 pontos que ficaram pelo caminho, por uma opção, como você disse, né, buscando ali o título paulista, levou um time reserva na altitude e acabou perdendo, né? Então, eu acho que o desafio agora é assegurar a liderança da chave. Acho que esse tem que ser a meta do Palmeiras. A classificação virá naturalmente. E é isso, né, Bruno? Porque o líder da chave é o Bolívar ainda. O Bolívar é o líder, o Bolívar ganhou de 4-0 ontem do Cerro Porteño fora de casa. Eu acho que um resultado assim que pegou todo mundo de surpresa. Sim. Porque o Bolívar a gente sempre fala, lá na altitude vai dar trabalho, mas fora de casa sempre leva sarrafo. E não, venceu de 4-0, já venceu o Palmeiras também em casa, na altitude, quando o Palmeiras usou o time misto, o time reserva, e é o líder do grupo. Agora, não vai ter mistério pro Palmeiras, né? Porque ele pega o Bolívar em casa ainda. Vai ser sapatada. Vai ser aquela vitória, pronto, atropelo pro Mauro César já ficar feliz. Vai ser aquele atropelo do Palmeiras em casa contra o Bolívar. Então o Palmeiras, ele joga nesse momento sabendo que ele vai ser líder em breve, né, Bruno? Sim, ele tem o jogo no Paraguai. Que não é um grupo difícil também. É mais difícil que o do ano passado. O do ano passado era muito fraco o grupo do Palmeiras. O Palmeiras jogou com o time reserva algumas vezes e ganhou todos os jogos. Esse ano é um grupo um pouco mais chato, mas o Palmeiras vai classificar e o Bolívar abriu o caminho para se classificar, porque eles têm 6 pontos e ainda jogam 2 em La Paz, né? Eles jogam com o Palmeiras aqui na última rodada, que perca do Palmeiras aqui, que é o normal. Se ele fizer a parte dele em casa, na altitude, ganhar do Barcelona e ganhar do Cerro Porteño em casa, ele vai se classificar, que ele vai para 12 pontos. Com 12 pontos ele vai se classificar. E o Palmeiras ainda pode chegar a 15, né? O Palmeiras tem o Cerro fora, o Barcelona e o Bolívar em casa. Então o Palmeiras ele vai conseguir a sua classificação e mais uma vez é um fortíssimo candidato ao título da Libertadores, é um time que perde muito pouco. É claro que numa competição como essa, às vezes você é eliminado invicto. Aconteceu com o Atlético Mineiro em 2021, por exemplo. O próprio Palmeiras, no ano passado, ele perdeu um jogo. Perdeu 1-0 lá para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Já foi suficiente para não chegar na decisão. Então é um tipo de competição que tem essas coisas. Você não precisa nem perder, ou um jogo que você perca, você está fora. Então, o tipo de competição que não dá para ter essa garantia total. Mas é um fato que Palmeiras e Flamengo são dominantes, por isso que eles são colocados como favoritos. Esse domínio brasileiro, eu costumo dizer que na prática é um domínio brasileiro. Se você colocar Palmeiras e Flamengo, são times do Brasil, então acaba sendo um domínio brasileiro. Mas na verdade é um domínio deles. É um domínio não de todos os brasileiros, é um domínio deles, porque são praticamente 2 vagas quase todo ano garantidas na semifinal. São 4 semifinalistas, quase todo ano 2 vagas são de Palmeiras e Flamengo. Então aí os outros brigam por outras 2 vagas e muitas vezes chega um outro brasileiro, como chegou o Atlético Paranaense ano passado, o Atlético Mineiro no outro ano, o Santos em 2020.
Mas quem está sempre ali e acaba garantindo esse domínio brasileiro são Palmeiras e Flamengo, que estão sempre, quase sempre, pelo menos na semifinal. E outra vez, o Palmeiras já muito consistente, com uma sequência de trabalho, com o Abel, com o elenco. O Flamengo ainda vai patinando, porque o Flamengo, ele acaba, troca de técnico toda hora, gestão de futebol, não sabe o que quer, cede a pressões e começa a cornetar a diretoria, troca técnico, traz outro, né? O Palmeiras, ele tem essa tranquilidade, porque tem uma sequência, né? O Flamengo, ele tem esses momentos de irregularidade, de uma certa crise, como aconteceu ano passado, aconteceu esse ano, porque troca de técnico toda hora tem essa instabilidade no futebol. Mas tem tudo para se acertar também e chegar de novo. E o Fluminense vai se candidatando como uma eventual terceira força aqui. Claro que nesse momento o Fluminense está jogando mais que o Flamengo. Alguns podem até dizer que está jogando mais até que o Palmeiras, mas ainda é um ano que... O ano mesmo, para valer, está começando agora, né? Então ainda tem bastante coisa, mas o Fluminense merece ser observado, sim. E o Abel Ferreira, velho Vamp, ele deu uma declaração sobre a situação do Palmeiras no grupo, só que nessa declaração o que chama atenção é que ele diz: a gente se aguentar os 20 primeiros minutos, depois a gente controla o jogo. Ou seja, ele sabe exatamente como funciona o time dele. Ele já tem essa estratégia, a gente controla os primeiros 20 minutos. É por causa da altitude, né? Sim, e depois pronto. Depois a gente controla a partida. Então mostra uma confiança do Abel e que provavelmente, do jeito que a gente falou aqui no começo do programa, que o Palmeiras é muito confiante, parece que eles sabem que eles vão fazer gol uma hora ou outra, e ele provavelmente passa isso pro seu grupo. Então vamos escutar aí o Abel Ferreira e depois o velho Vamp analisando essa sonora do técnico do Palmeiras. Eu acho que era um jogo que as duas equipas queriam ganhar. E nós já temos experiência suficiente para perceber o que é que são jogos da Libertadores. E é bom que os jogadores também já entenderam isso. Era fundamental sermos competitivos aqui e perceber esses momentos do jogo. Mas nós não atacamos só de transição. Como te disse, é muito difícil vir aqui jogar. Em casa do Barcelona, com os seus torcedores, com o gramado que eles estão habituados e nós não. Um gramado pesado, isso notou-se na segunda parte. Nós sempre que tivemos bola procuramos impor o nosso jogo com essa pressão do Barcelona inicial. Eu disse isto aos jogadores: temos que passar aqueles primeiros 20 minutos e depois o jogo vai tombar para nós. Foi isso que aconteceu, ou seja, na primeira parte o Palmeiras teve mais domínio e controle do jogo, na minha opinião, e criou mais oportunidades, não só de transição. Na segunda parte o Barcelona sim carregou, sofreu logo 2-0 no início, arriscou mais e nós tivemos que defender, fomos inteligentes, como disseste, e na segunda parte utilizamos mais uma das armas que temos, que é o contra-ataque, sim. Sim, eu não sei o que é que vai acontecer, mas a nossa intenção é classificar-nos para a próxima fase. É como disse ao teu colega, era importante hoje aqui somar 3 pontos. Não era decisivo, mas era importante para conseguirmos chegar ao Bolívar, que nós antes de começar o jogo vimos o resultado e um resultado volumoso, e portanto nos deixa também com possibilidades de nos qualificarmos, que é isso que nós queremos, mas é jogo a jogo. Aí, velho Vamp, ele passa uma confiança muito grande no time dele, sabendo da necessidade dos 3 pontos, já que tinha perdido aqueles 3 pontos pro Bolívar. Você vê como é que é o tempo de trabalho, né? Entrando português, chega no país, já conhece o que é o Campeonato Brasileiro, sabe o que é ir em Pernambuco, em Fortaleza, na Bahia, em Minas, em Curitiba. Tá conhecendo a Libertadores, sabe como é que é. Diferente de outros treinadores. Acho que foi o treinador do Flamengo que... Eu não sei se foi o Paulo Souza que tava... Paulo Souza, né? Que foi lá na altitude, os caras falou alguma coisa pra ele. Não, aqui não é assim. O Domenech. Domenech, não foi, Maldo? Quer dizer, ele já conhece. Não é a primeira vez que ele vai. Todo mundo sabe que a bola fica mais rápida. Um ou outro atleta tem uma dificuldade maior de respirar, de manter o condicionamento físico ideal. Então, ele está hoje em segundo colocado no grupo, mas com o mesmo número de pontos do Bolívar, pelo saldo de gol, a goleada ontem que o Bolívar aplicou no Cerro lá no Paraguai. Só que ele vai enfrentar esse time aqui. Ele joga aqui em São Paulo, né? Tem 2 jogos em São Paulo, sai um, que é contra o Cerro, né? Quer dizer assim, já conhece, não teve novidade nenhuma de nada, é muito bom. O que é isso? Trabalho que está indo para quase 3 anos e você começa a conhecer o continente todo, né? Principalmente aqui na América do Sul todo, sabe onde vai? Podemos jogar em La Paz, lá tem altitude.
mas vamos em Buenos Aires, não tem. É mais difícil jogar na Bombonera, tomar um calor do Boca. Vai conhecendo tudo. Né? O Campeonato Brasileiro já conhece tudo, o Campeonato Estadual então nem se fala, as viagens aqui em São Paulo. Então está muito bem adaptado pelo tempo de trabalho, 2 anos e meio, indo para 3. Agora, Mauro, o Bruno já chamou atenção dessa situação do Palmeiras, né? De ter perdido 7 jogos. 7 jogos em um ano na temporada passada. Foram muito poucas derrotas. Nesse ano são 2, sendo uma contra o Bolívar com esse time reserva e contra o Água Santa naquela zebra do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. Agora, se você for ver o rendimento desse time fora de casa, ele é muito impressionante. Incluindo as finais de 2020 e 2021 em campo neutro, o Palmeiras só foi derrotado nos últimos 25 jogos fora de casa 2 vezes. O Palmeiras só foi derrotado 2 vezes nos últimos 25 jogos fora de casa pela Libertadores. Ou seja, em 25 jogos foram 17 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. E a gente sabe, né, Mauro? Apesar da gente saber que muitas vezes em fase de grupo de Libertadores tem muita baba, jogo de Libertadores fora de casa é geralmente complicado, né? Depende do adversário também, né? Alguns adversários não são tão complicados, né? Ano passado mesmo o Palmeiras pegou uma sequência, um rodízio de carne assada, né? Só tinha moleza na chave. Mas teve o Cerro, né, Mauro? E ganhou de 3-0, se eu não me engano, fora de casa. O Cerro no ano passado estava bem mal, né? Esse ano tava com um time melhor, aparecia. Ontem estava vendo aqui. De 4. Os gols foram em 7 minutos. Foi? 3 gols assim na sequência, 18, 20, 25, uma coisa assim. Em 7 minutos tomou 3 gols, aí no segundo tempo tomou mais um. Eu não acompanhei esse jogo, então não entendi muito bem. Não teve expulsão, do Bolívar no final já do jogo, perdeu um jogador, ou seja, quando a partida já estava mais do que definida, né? Agora, eu acho que assim, a questão não é a Libertadores hoje, a questão é que você vai ter daqui a pouco um congestionamento de competições ao mesmo tempo, como foi no ano passado para todo mundo. E aí você acaba tendo ali dificuldades aqui ou acolá, né? Porque a gente fala, o Fluminense está muito bem e tal, mas lá na frente você vai ter Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, tudo embolado em momentos mais delicados, especialmente quando chegar na fase de mata-mata. Eu acho que aí é que a coisa fica mais complicada. Agora, a fase de grupos, eu acho que tirando o Corinthians e o Atlético Mineiro, que estão mais complicados, Flamengo, Palmeiras, o próprio Inter ontem, que de novo o Nacional conseguiu fazer um gol nos acréscimos, né? Empatou o jogo, terceiro jogo que faz o Inter ainda está um pouco folgado, né? Mas já tem uma certa... vai classificar, tudo indica o Internacional. Eu acho que a questão é Corinthians e Atlético. Palmeiras vai passar, aí depende de cruzamento, contra quem vai ser. A proximidade de jogos difíceis em Copa do Brasil afeta bastante, né? Porque você, de repente, tem um meio de semana, você tem um jogo de Copa do Brasil, dependendo do adversário. Caso do Fluminense e Flamengo. Pela rivalidade, esse jogo vai ser tratado como mais importante daquele período, embora não seja. Para mim, o Brasileiro e a Libertadores são mais importantes. Então você vai ter uma semana com o jogo de Libertadores, uma semana com o jogo de Copa do Brasil, e dependendo do adversário que você tem no fim de semana no Brasileiro, você fica numa sequência super delicada. E aí você tem que começar a estabelecer prioridades, tanto que os dois aí que dominam a Libertadores, você observa também, o ano passado o Palmeiras ficou pelo caminho, o Flamengo foi campeão, mas aí ficou pelo caminho no Brasileiro, o Palmeiras abriu frente. Tentou ainda perseguir em dado momento ali, até meio que jogou a toalha quando o Dorival começou a colocar time em reserva. Acho que esse que é o grande desafio. Tirando o Atlético Mineiro 2021, que conseguiu ir bem nas 3 frentes, né, que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil e só saiu da Libertadores pelo gol fora, invicto, poderia ter feito a final e, consequentemente, poderia ter sido campeão. Isso não acontece. Eu acho que essa que é a grande questão. Vai chegar o momento que a coisa vai afunilar, como acontece também na Europa, como acontece, salvo exceções, em qualquer outro lugar. Aqui mais ainda pela quantidade de jogos acumulados. Mas dá, Vanderlei Nogueira, para um Palmeiras da vida, um Flamengo, até mesmo o Atlético Mineiro, como disse o Mauro, dá para esses times focarem nas 3, na sua opinião? Ou não? Chega uma hora que vai ter que focar nas Copas ou que vai ter que focar no Brasileiro? Porque ainda não teve o time que ganhou os 3, né? A Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Essa é uma dúvida cruel, né? Que se arrasta há um tempão, né? Aqueles que não têm, digamos assim, um elenco forte, ou um elenco que possa equilibrar realmente, não tem a menor chance de fazer isso. Duas já é um parto.
né? Agora 3, nem pensar. Agora, teoricamente, os grandões têm uma folha de pagamento maior, tem aquele negócio que eu digo, né? O técnico olha para o banco e não chora, porque tem algumas alternativas para usar. O Palmeiras tem feito, recuando um pouquinho no tempo, a gente falou muito sobre isso, né? Que não era o time titular ou não era o jogador titular. O Abel colocava um outro jogador que não tinha, digamos, o mesmo peso, mas não decepcionava, não era uma tragédia, não derrubava o time, né? E ele fez isso com vários jogadores. E foi tocando o barco. O Flamengo é a mesma coisa, tem um elenco respeitável, né? O professor Sampaoli tem jogadores importantes no banco para poder mudar, descansar, metade descansa, metade não descansa. Não pode ser a tese do Vampeta que ele, de vez em quando o Vampeta dá uma relaxada nessa tese. Não, eu falo assim, joga todo mundo toda hora. Não, todo mundo toda hora não, um ou outro. Você não precisa trocar todo mundo. Isso aí mesmo. Tem atletas que... para recuperação demora mais, outros não. Então é isso, eu entendi. Eu estou dizendo só que... mas tem alternativa, né, Ivan? Quer dizer, coloca um outro jogador que não é uma tragédia. Pô, é melhor jogar com 10 do que pôr esse cara em campo. Então, o Atlético tem... E o Fluminense tem problema. O Fluminense tem um bom time titular, mas não tem, digamos assim, uma fartura no banco de reservas. Então, é isso. 3 competições, Asmar, eu acho muito difícil. Vai chegar numa hora que o cara vai ter que decidir, a chamada prioridade, né? É aquilo que alguns governantes costumam fazer pelo mundo, né? Adotam, uns vão logo no acessório. O Atlético chegou muito perto disso, né? Porque o Atlético fez a semifinal contra o Palmeiras, não foi? No ano que ele ganhou? Foi o que chegou mais perto, né? Foi o Dudu. E perdeu e deu um mole. Foi um ano que ele teve a expulsão? Ou não? Foi do Dudu, do Verão. Foi gol do Dudu. Foi 0x0 aqui, 1x1 lá e ainda tinha gol fora, o Palmeiras passou. O Atlético chegou exceção, muito perto. Mas é exceção, porque é duro. Realmente. Vai chegar um momento aí... Lembrando que o Hulk perdeu até pênalti no jogo de ida. Vai chegar um momento igual a sua vida social. Vários eventos ao mesmo tempo. É duro. O que fazer? Então, o que fazer? O Vamp consegue. O Vamp é helicóptero pra lá, helicóptero pra cá. O que foi? Então, aí é difícil. Em algum evento o cara vai faltar, ou então não vai ter fôlego para tocar, ou para aproveitar a presença, né? Então é isso. Vamos aguardar. Está começando mesmo. Eu acho que está só começando e não importa se o time está mal. Não, eu dou valor a isso. O que foi bem no início da temporada, ganhou título, inspira mais confiança. O Fluminense inspira mais confiança para o time e para os seus torcedores, né? O Palmeiras inspira confiança. O Flamengo vai se ajeitar? Tem muita condição de se ajeitar, melhorou. Enfim, aqueles times que você assiste e vê que tem evolução, pô, esses caras podem melhorar. Agora, tem uns que estão numa pindaíba, que eu vou dizer uma coisa para você. Você vê, o torcedor do São Paulo, por exemplo, só se for o próprio São Paulo, aquele bonecão, o escudo, com muita fé, para acreditar que será legal. Pode ser? Pode. Mas é porque é paixão. O torcedor do Corinthians, com essa turbulência toda dos últimos tempos, acreditar que o time vai ser um sucesso, vai brigar por voos mais altos, precisa ser fiel assim, turbo. Prêmio. Pode melhorar? Pode, mas a gente, olhando agora, na realidade, é muito difícil. O Santos, por exemplo, se for um pouquinho melhor do que foi na temporada passada, ótimo, mas não pode sonhar. É expectativa, o Bruno usa muito essa palavra, né, Bruno? A expectativa qual é? Meio de tabela? Tá bom. O Corinthians hoje está na zona do rebaixamento. É cedo. É cedo mesmo, pode sair disso. Mas fala a verdade, você é torcedor do Corinthians, você olha para o time lá na zona do rebaixamento e vê que a coisa, o professor Luxemburgo vai ter um trabalhão para ajeitar a casa. O investimento que tem. O investimento que tem. Vai ter 2 cacetadas, 22 cacetadas na Libertadores. O cara, tudo bem, o cara é fiel, eu reconheço. O cara está fazendo a parte dele, está acreditando, jogando energia positiva, mas é duro. O Luxemburgo deve estar pensando, ele já mexeu, mudou algumas coisas, né? Trouxe coordenador da parte física, porque no último jogo eu estava ouvindo meus companheiros dizendo que o Corinthians estava sem fôlego. Os seus 2 jogadores principais, o Roger Guedes e o Yuri Alberto, estavam, digamos, cansados no terço final da partida.
Então ele está trazendo aí um coordenador experiente. O Antônio Melo é um cara experiente, não é nenhum menino. Tem 74 anos, mas é um cara experiente. Ele não vai meter a mão. Ele vai ser treinou, inclusive. Porque eu fiz a pré-temporada com o Joel Santana lá no Boa Vista e era o Melo preparador físico. Então, esse já trabalhou com um jogador grande. E vimos o estrago que ele fez. Então é isso. Eu torço a favor. Eu quero que a coisa melhore, é bom para todo mundo, que a gente esteja aqui falando que os grandes times estão brigando, um respirando na nuca do outro.